Fala galera, beleza? Bem, calma. Se você caiu de paraquedas no canal aqui e viu agora a saga e gostou, olha, isso é uma minissérie falando sobre a nossa história. Então, para você ficar ligado, tá? Se inscreva no canal e acompanhe na playlist essa nova minissérie, a saga. Bem, fique com a nossa história agora. João Fogueira estava dormindo. Se é que pode se dizer que aquilo era uma maneira de dormir. Você conhece a esteira? Sabe aquela esteira, aquela coisa de palha fina que você coloca no chão? João Fogueira estava ali tendo um sonho. Sonhando um sonho turbulento, sonhava com um homem falando umas coisas para ele. Ele estava no meio de um povo, no meio de uma luta, e sempre esse mesmo sonho, um sonho de luta, um sonho com os escravos. Calma, estamos falando do ano de 1930. João Fogueira era um homem do ano de 1930. Era já se passado algum tempo depois da escravidão. João Fogueira era um negro. Era um negro que estava lutando para se manter vivo naquela época no Rio de Janeiro. As ruas do Rio de Janeiro estavam sendo tomadas por vários negros. Os portos era a nova internet. Era dali que vinham todas as novidades. Mas as novidades que tinham lá no porto era a novidade de mais gente procurando trabalho. A escravidão tinha acabado e o negro agora podia o que mesmo, hein? É verdade. Era sobre isso que João Fogueira pensava todos os dias. O negro podia o que mesmo? Ele era caçado à noite na rua, tinha a história da vadiagem. Ele precisava trabalhar, mas trabalhar com o quê? João Fogueira era um filho de escravo. Seu pai tinha deixado para ele como herança a cor da pele. Ele, na verdade, não sabia fazer nada. Passou a vida inteira pegando alguma coisa ali, carregando uma terra aqui, plantando uma coisa lá, limpando alguma coisa aqui, engraxando um sapato acolá. E a vida foi passando, e ele agora já cansado, deitado naquela esteira, num casebre. João Fogueira sonhava com uma coisa que ele sempre sonhava no decorrer da sua vida, que ele nunca entendia. Um homem falando com ele. Ele sempre se lembrava num lança e forte, mas aquilo não fazia a menor conexão. Ele foi a algum lugar que alguém disse para ele que na vida passada ele foi um guerreiro. Um guerreiro. João Fogueira foi um guerreiro. João Fogueira era um malandro. Ele vivia ali, sabe, no meio da malandragem e tal. Ele tinha uma roupa, mas essa roupa que ele tinha, ele gostava de andar com ela bem limpinha, bem passadinha, bem engomada. João Fogueira era conhecido no meio da galera, da rapaziada da noite, das prostitutas. Aquele lance. Você sabe, da boca pequena falava dele. Alguns diziam que João Fogueira era capoeirista. Um nome sujo para a época. Sabe, um nome que ninguém gostava que falasse sobre capoeira não. Você pode ser tudo menos capoeira. Pode ser chamado de malandro. Malandro ele gostava de ser chamado de malandro. Mas de capoeira, não. Ele não tinha trabalho fixo. Percebeu que ele andava aqui e ali? Era assim. João Fogueira, ele era do povo. Às vezes ele trabalhava para alguns políticos, fazia algumas coisas que não eram tão boas de ser lembradas e nem de serem ditas. Ele era bom de navalha. A navalha era com ele mesmo, cortava. Aprendeu a usar a navalha com os portugueses que estavam andando aí pelos portos. Aqueles cara barbeiro, sabe como é que é? Amigo de João Fogueira.
João Fogueira não gostava também da covardia, por isso ele se metia sempre em alguma confusão quando envolvia mulher. Dizia a ele que mulher não se bate nem com uma flor. Ele não gostava disso. Mas ele estava sonhando, tendo um sonho. No sonho, ele estava lutando junto com um tal de Zumbi dos Palmares, que era a nossa lenda em 1930. As pessoas falavam das histórias de Zumbi, que ficava ecoando, sabe? Aquela história que ficava ecoando. E João, apesar de não ter nada a ver com aquilo, sonhava e sonhava e sonhava. Até mesmo um dia, e essa história eu vou deixar para contar daqui a pouco, aconteceu uma coisa interessante com João. Mas João despertou daquele sonho naquela noite, e lógico, ele era o homem da noite, não era o homem do dia. E foi sair para sua balada. Balada não se falava naquela época, mas sim ele saía para a noite. À noite se ganhava dinheiro também. Muito otário estava pela rua ali e tal, no meio da malandragem. João Fogueira botou aquela sua única roupa de linho que tinha e foi embora para a rua. A polícia tinha medo dele, né? Todo mundo ouvia falar de João, ficava meio assim. Talvez porque ele também era do conchavo de alguns políticos e ninguém queria ter problema com João Fogueira. Percebe que quando João Fogueira parava para lembrar de sua família, ele sentia tristeza. Seu pai morreu com uma doença muito forte, que ele não sabia explicar qual era. Mas morreu magrinho, muito fraquinho. Sua mãe, mulher trabalhadeira, lutou de todos os jeitos para manter os filhos. Aliás, os 7 filhos que ela teve, né? João Fogueira era um de 6 irmãos, que não sabiam onde é que estavam. Chegaram no porto, assim como todas as novidades chegavam no porto. Mas João não queria ficar trabalhando no porto, aquele trabalho era pesado, não era para ele. João era malandro, não queria essa vida. A escravidão tinha acabado, né? Mas apesar da escravidão ter acabado, ainda assim, o negro trabalhava por quase nada. O salário mais baixo era o que se pagava na mão de um negro. Ele não podia entrar em todos os lugares. Não era servido em qualquer restaurante, em qualquer bar. João Fogueira tinha os lugares certos para passar. Não era proibido, mas ninguém deixava você entrar. Interessante. Tinha um lado da cidade que o negro não ia. A escravidão tinha acabado por completo. Mas o negro não tinha material. Não tinha onde. A escravidão tinha sido ontem. Como os negros voltaram para casa? Aliás, João sempre pensava isso em alguns momentos de sua embriaguez. Terminou a escravidão, meu pai não conseguiu voltar. Como voltar? O pai dele falava sobre coisas, ele lembra quando era criança, daquele tempo. Um tempo que o pai dele não viveu, mas que o avô falou para ele, ele não lembra muito bem, era uma terra livre. Mas João não nasceu nessa terra livre. Era uma liberdade que existia, mas não existia. Sabe como é que é? O que tem, mas não se tem? Galera, não se esqueça de acompanhar o próximo episódio, tá? Não também, vai se inscrevendo no canal, coloca lá o clique naquele sininho para receber as notificações. Me acompanhe também através do Instagram, no Mestre Pulmão, e a gente se vê por aqui, ABP em Movimento.